Verdadeiramente, Jesus Cristo está vivo, ressuscitou dentre os mortos e não foi hoje. Hoje nós só lembramos desse fato que aconteceu, que mudou não só nossa vida, mas mudou todo mundo. Amém? Eu preciso falar para algumas pessoas a respeito da Páscoa, porque muitas pessoas não conhecem a origem, como é que começou, por que celebra a Páscoa, qual é a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã, se é que eu não vejo diferença alguma, mas a forma e o tempo foi alterado, não é? Mas o sentido sempre foi o mesmo. Para que a gente entenda como é que surgiu a Páscoa, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo. O capítulo é o de número 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Ainda que eu não precisasse falar nada hoje, eu acho que a mensagem foi passada. Amém? Gostaram? Amém. As maquiadoras estão feras, não? Parece ferimento verídico, né? Se eles aguentassem ficar com isso, eu ia deixar eles ficarem para vocês tirar foto depois, mas eles não vão aguentar. Aquilo incomoda muito. Mas aqueles que conseguiram tirar foto, a gente gravou também. A gente provavelmente vai botar lá no canal do YouTube e depois vocês vão ter a oportunidade de ver com paciência. Se acharam, diga amém. Amém. Quem não achou, diga por aí, pastor. Diz assim a palavra do Senhor: a instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então nós aprendemos já que a Páscoa começa no Egito. Este mês nos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, provavelmente por volta das 3, de 2 às 3, 4, por aí no máximo. Tomarão do sangue e o porão em ambas os ombrais e na viga da porta. Mas nas casas em que comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães ácidos e ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as fressuras, nada deixarei dele até pela manhã, que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei a prece, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito
e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Diga amém. Amém. Então aqui está o dia que Deus instituiu a Páscoa, que em hebraico significa passagem ou passar. Por que esse nome? Porque Deus está dizendo que Ele vai ferir o Egito. Deus vai descer na terra do Egito para fazer justiça. E Deus está dizendo que quando Ele descer na terra, quando Ele passar pela terra do Egito, Ele vai ferir, Ele vai matar todos os primogênitos, que são aqueles que vão dar continuidade às gerações. Deus está dizendo que a justiça será tão severa que Ele não vai poupar nem os animais. Para que Deus poupasse o seu povo, então Ele institui um sacrifício. Ele ordena que cada família pegue um cordeiro ou um cabrito, sacrifique este animal, coma da carne deste animal assada, sem ser cozida e nada cru. Depois pegue o sangue deste animal e passe nos umbrais da porta, como se fosse para nós hoje o caixonete, o portal de cada casa. E Deus está dizendo: quando eu descer para ferir o Egito, eu vou identificar as casas marcadas pelo sangue do cordeiro que foi sacrificado. E a casa que eu encontrar o sangue do cordeiro marcando os umbrais da porta, eu passo sem ferir. Daí vem o nome Páscoa, que em hebraico vai significar passagem. Deus está dizendo: eu vou passar e vou ferir. Eu vou descer com justiça na terra do Egito. Eu vou ferir os primogênitos, eu vou abalar a estrutura do Egito. Eu vou me vingar dos deuses pagãos que há no Egito. E só tem uma coisa que vai impedir o meu juízo: a marca. A marca será aquilo que vai me impedir de descer com justiça e de matar os primogênitos do Egito. Porém, a casa que não tiver a marca, eu vou ferir. Então os judeus fizeram conforme Deus havia ordenado. As famílias pequenas, como na leitura, se juntavam de 2 ou 3, conforme a quantidade matava, comiam depressa, se trancavam em casa, porque eles sabiam que o Eterno ia passar com justiça. E provavelmente os judeus trancados em casa, após ter comido a carne daquele cordeiro, provavelmente ouviam os gritos de socorro, de angústia, de desespero, de dor. Afinal de contas, os filhos mais velhos, todos estavam morrendo sem nenhuma explicação. Mas na casa do povo de Deus havia festa. Enquanto os pagãos choravam e
tinha acontecido um sacrifício mais cedo, no crepúsculo da tarde. Não havia choro, havia alegria. Deus, com isso, está começando a falar que um projeto de resgate muito maior do que o projeto de resgate para o Egito já estava sendo preparado na eternidade. Ou nós que acreditamos naquilo que está escrito, na verdade Deus está dando uma prova de um projeto que já está pronto desde a eternidade, porque a Bíblia diz que o Cordeiro já havia sido crucificado antes da fundação do mundo. Então aqui é um prenúncio de que mais tarde um cordeiro deveria ser sacrificado para a libertação de muitos. Enquanto alguns, no dia em que Deus descer para verificar com justiça a terra, vão estar celebrando, outros vão estar chorando. Porque Jesus falou que naquele grande dia haverá choro e ranger de dentes. Louvado seja o nome do Senhor que está entre nós. Então a Páscoa começa lá atrás, com o povo escravizado no Egito. E Deus assim institui a Páscoa, dizendo que aquele mês é o mês mais importante. O mês mais importante não foi o dia que o cordeirinho nasceu. Para Deus, o dia mais importante é o dia que o cordeiro foi sacrificado. Para nós também, o dia mais importante não foi o dia que Jesus nasceu. O dia mais importante para nós foi o dia em que ele morreu. A partir daqui, todos os anos, o povo judeu celebrava, porque Deus disse que isso aqui era um ritual, era uma cerimônia, era uma celebração perpétua. Deus disse que não podia parar de celebrar. Então os judeus, eles, no dia da Páscoa, sacrificam um cordeiro, comem desta carne. Eles também, porque esse cordeiro significava um sacrifício, para eles não esquecerem do que Deus havia feito. Eles comiam pães ázimos, sem fermento, porque Deus não havia ordenado que eles comessem às pressas este sacrifício, o cordeiro. Então o pão ázimo quer dizer para o judeu que o pão não teve tempo de fermentar. Eles não tinham muito tempo, então precisavam comer o pão sem fermento. E as ervas amargas era um memorial para que eles lembrassem da amargura em que viveram no Egito. Então, esses três elementos principais precisam fazer parte da Páscoa: o cordeiro, o pão sem fermento, porque não dava tempo de esperar fermentar, precisava ser rápido a fuga do Egito, e as ervas amargas, para não esquecer da onde Deus os havia tirado. Os judeus permanecem fazendo, de geração em geração, se é passado a cerimônia pascal para os judeus. Mas em Jerusalém, pelo período da Páscoa, há 2015 anos atrás, um homem chegou às margens do Rio Jordão. E o profeta João Batista, ao vê-lo, apontou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele. Há uma voz celestial, a voz de Deus que diz:
este é o meu filho amado. Então o Cordeiro de Deus, que é Jesus, agora desce à terra com um objetivo. Ele vem como este Cordeiro, que vai precisar ser sacrificado, que vai precisar ser imolado, para nos tirar do Egito, porque Deus vai visitar a terra do Egito com justiça. Então todos os que fazem parte do sacrifício de Jesus são aqueles que atentaram à voz de Deus e obedeceram ao ensinamento do Senhor, receberam este Cordeiro. É por isso que Jesus institui a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Na Santa Ceia, com aquela mesa armada, ele pega do pão, distribui o pão depois de abençoar e diz que aquele pão é o seu corpo, o corpo do Cordeiro, que nós precisamos nos alimentar dele. Ele vai dizer também que quem não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Jesus é o projeto de Deus, é o Cordeiro que Deus mandou para ser sacrificado, imolado no nosso lugar. Quando nós assumimos esse sacrifício, comemos dos seus ensinamentos, comemos da sua palavra, aplicamos o seu sangue remissor sobre as nossas vidas, o nosso pecado é perdoado, e no dia que Deus descer para ferir a humanidade, serão poupados apenas aqueles que comem o sacrifício do Cordeiro e têm o seu sangue aplicado na vida. Não adianta, que Deus não vai poupar ninguém. Quando Deus mandou matar, quando Deus disse que ia matar até os animais, sabe o que ele estava querendo dizer com isso? No dia que eu descer para fazer justiça na terra, eu não vou poupar ninguém. Há quem pense dizer assim, mas Deus não vai poupar os inocentes. Quando ele diz, eu não vou poupar nem os animais, ele está dizendo, no dia em que eu descer, eu não vou poupar ninguém. Para que Deus te poupe, você precisa da marca. Ele diz, o sangue será a marca. O sangue será um sinal. Deus aqui não está falando só de uma morte natural, não. Ele está falando da última morte. Da morte espiritual. Quem vai matar é ele. Quem vai exterminar com o sopro da sua boca é ele. E só os marcados pelo sangue serão poupados. Entendemos um pouco do que é Páscoa. E para encerrar, eu vou então convidar mais uma vez a nós entrarmos no cenário que nós acabamos de ver. Todo ano se fala a mesma coisa. Quem sabe o que eu acabei de falar para você, você já ouve repetidamente. Parece a liturgia que nunca muda, todo ano a mesma coisa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi crucificado, imolado por amor aos meus pecados, e blá blá blá, blá blá blá. E nada parece que acontece. Eu queria te convidar agora, já que a gente entende tudo de Páscoa, da origem judaica, de que a Páscoa não é do coelho, a Páscoa celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e vocês são crentes, estudiosos, pesquisam bastante, ouvem isso durante tanto tempo, mesmo quando eram católicos, ouviam a mesma coisa, mas eu quero te chamar então para um sacrifício. Para terminar, vamos então estacionar no sacrifício de Jesus. O tipo de sacrifício
que este Cordeiro de Deus passou. Sabemos que Jesus é mestre. Sabemos que ele veio nos ensinar, e em tudo que ele faz há um ensinamento. Jesus não perde tempo. Tudo que está acontecendo tem um ensinamento. Ele veio nos ensinar, ele é o modelo de Deus. Deus quer fazer comigo e com você pessoas muito parecidas com Jesus. Jesus é a forma, é o ungido de Deus. Deus quer filhos como Jesus, que obedecem, que vivem para obedecer, que abraçam a missão, seguram a sua cruz e não deixam ela escapar. Então Jesus é um modelo daquilo que Cristo somou para a minha vida e para a tua vida. Então ele vem à terra para nos ensinar. E tudo que ele faz, desde o seu nascimento, para nós é uma escola. Ele começa a ensinar, e o ápice da sua alma termina no Monte Caveira, no Monte Gólgota, aonde ele é crucificado. Ele é aceitado, condenado. Você conhece a história, viu o filme, leu a Bíblia, viu o ensinado. Ele passa pela via dolorosa. A cada queda tem uma escola. A cada chicote que ele recebe, cada chicotada tem uma alma. Mas ele guarda a sua alma principal para cima do Gólgota, como a gente viu representado. Prendem ele na cruz. O que Jesus está passando é tão difícil, irmão, tão difícil, que no jardim do Getsemane, quando ele começa a orar e começa a ver o que ele vai passar no Calvário, ele começa a entrar em agonia. Um estresse psicológico tão grande que o seu suor transforma-se em sangue. Os vasos minúsculos dos seus poros se rompem. Tamanho é a agonia, o estresse emocional que ele está vivendo, por estar enxergando antecipadamente o que seria o Calvário. Mas agora ele já está no Calvário. Se o Getsemane, ele olhando para o que ia acontecer, apavora tanto, agora ele está vivendo o ápice do seu ensinamento. Antes de chegar no Calvário, ele deixou um recado para nós, dizendo assim: olha, se vocês quiserem me seguir, vocês vão ter que se negar, porque não dá para me servir fazendo as vontades da nossa carne. Então vocês vão precisar se negar, vocês vão precisar de renúncia. Depois que vocês estiverem dispostos a renunciar, a dizer não para vocês mesmos, eu quero dizer para vocês que cada um de vocês vai precisar receber uma cruz, cada um tem uma. Depois que vocês pegarem a cruz, após ter renunciado às suas paixões, aos seus desejos, me sigam. E ele começa na trajetória. E muitos estão pensando que vão seguir a ele, e vão logo sem muita demora, sem muito esforço, vão se sentar no trono com ele, e vão reinar em Jerusalém, e vão mandar, e vão receber cargos de confiança, quando de repente alguém prende ele.
os seus filhos. Me segue. Só que quando chega na via dolorosa, não tem ninguém. Ele pega a cruz dele. Como quem diz para mim, para você agora, vamos lá, amigos, pega a sua. Mas não tem ninguém. Os discípulos, os alunos, os aprendizes estão escondidos. Porque disseram que um dia eles andaram com ele, identificaram que eles eram crentes, e eles se esconderam. E Jesus olha para um lado e outro, e não tem ninguém. E quando alguém pergunta assim: ei, você é crente? Alguém se levanta e diz: não, eu nunca estive com ele. Mas ele havia dito para Pedro que disse que ia com ele até a morte, porque é assim que nós fazemos. Mas quando a coisa escurece, quando o problema chega, nós nos escondemos. E Pedro, que quando discute: Senhor, eu vou contigo, ainda que seja até a morte, Jesus falou para ele: antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. E ele está ensinando. E mesmo no momento mais difícil, nós não podemos negar. Você viu essas pessoas que representaram os mártires? Eles lembraram disso. E mesmo queimados, esfolados, físicos. Esfolar significa arrancar o couro. Mesmo crucificado, devorado por feras, nas arenas, eles não negaram porque eles haviam aprendido. Mas Jesus, para ensinar, ele passa pelo processo. Ele pega a sua cruz e vai seguindo, porque Jesus não é teórico, Jesus é prático. Ele vai seguindo pela via dolorosa, caindo, sendo açoitado. Você conhece a história. Ele chega no ápice. Ele poderia ter parado ali, igreja, mas ele insiste em ensinar. Ele é um mestre. Ele poderia ter ficado quieto, mas ele insiste em espremer na lousa da eternidade. Ele insiste em usar a alma. E ele fala algumas palavras, na verdade 7 frases, mas um pouquinho mais comprida, um pouquinho mais curta. E a primeira coisa que ele faz quando está preso: ora ao extremo. Ora ao extremo. Injustiça ao extremo. Covardia ao extremo. Está ali quem cuspiu, está ali quem bateu, está ali quem prendeu, está ali quem incentivou o povo a perseguir. Está todo mundo ali preso. Ele olha para todos eles e dá uma aula difícil da gente imitar. Ele olha para o céu, como quem diz assim: aprendam agora como é que se faz. Passou mais tarde na minha frente, quem me bateu, aprenda com ele como é que se faz. Ele não te chamou, ele não te ensinou a chamar Deus de Pai. Seja como ele. Ele é a forma. Ele é o exemplo. Ele é o modelo para nós. Não é uma proposta, é uma missão. É uma missão.
não sabem o que estão fazendo. Essa parte da aula, tem gente que falta. Não quer que esse dia chegue, mas para você ser como Cristo, para ser filho de Deus, para herdar o céu, precisa não só carregar a cruz. Porque carregar a cruz não é uma escolha, é uma sentença. Você já viu pessoas que nunca entraram numa igreja, que não são crentes em Jesus Cristo, que sofrem pra caramba, carregam cada cruz perto de chumbo, que é bem mais pesada do que a tua? Cruz é uma escolha, cruz é sentença. Sentenciaram Jesus a carregar a cruz. Então, carregar a cruz é uma sentença. Suportar a cruz é um desafio. Não basta só carregar, precisa suportar. Como a gente dizia aqui quinta-feira. Suportando as dores da cruz, olhando para quem havia prendido, ele nos dá uma aula difícil. E ele nos convida a perdoar, a orar por quem está te matando, a orar por quem persegue, a orar por quem humilha, a orar por quem condena. E com isso, ele nos mostra e nos dá uma lição. Nunca considerar algo como além do alcance da oração. Não existe nada que possa estar além do alcance da minha oração. Mesmo aqueles que querem me matar estão me matando. Se eu sou filho de Deus, se eu sou discípulo de Jesus, pela oração eu consigo enxergar o seu outro olhar. Eu não os quero matar, porque eu sei que eles só fazem isso porque não sabem do que eu sei. Eu não quero vingança sobre eles, porque eu sei que eu estou cumprindo uma missão. E não é a perseguição que vai matar a missão que ele me deu. Eu preciso ser exemplo, mesmo que seja para os meus perseguidores. Eu não posso retribuir. Querido, eu estou falando para você de alguém que é o próprio Deus, preso em 2 gravetos de madeira. Eu estou falando de alguém que não precisava muito para descer ali e exterminar, fazer justiça com a injustiça que fizeram com ele, mas nos dando uma alma. Ele vai dizer: se eu, que sou Deus, me sugere para suportar, por que você me dura tanto? Se eu que sou Deus, assumir essa missão, se eu que sou Deus, assumir a tua natureza para te provar, se você quiser, você pode. Eu te desafio a perdoar na hora da maior dor. O ápice da dor é agora. O ápice da dor é agora. Mas ele ainda busca força para orar. E ele não está orando em favor disso, dizendo: Deus, alivia essa dor. Dizendo: Deus, me tira daqui.
assim, se nós não queremos assumir o sacrifício para a nossa vida, se nós não queremos aplicar o sangue, se nós não queremos comer da carne do morto, comer a sua carne, ter participação em tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele vive, tudo aquilo que ele é. Queremos a coroa de glória, mas fugimos a destino. Queremos vencer e ser assentado no trono, mas não queremos ir primeiro pelo Calvário. O caminho do trono de glória, pelo Calvário. O que a cruz representa para você? A cruz antigamente era só um instrumento de tortura física, ao extremo, usada por muitos povos gregos, romanos, persas. Mas para mim, para você, a cruz é uma missão. A cruz é um chamado. A cruz é um desafio. A cruz é um propósito de vida. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser seu discípulo. E não preciso aprender com ele. Eu preciso voltar a aprender tudo de novo. Porque quando alguém pisa no meu carro, eu quero matar alguém. Quando alguém fala de mim, eu quero ir lá botar o dedo na cara e me justificar. Quando alguém me persegue, eu fico orando a Deus que faça justiça. Porque eu não posso ser tocado. Enquanto Jesus olha acima disso tudo. Você está sendo perseguido porque você está no caminho certo. Você está sendo apedrejado porque não tem propósito. Você está sendo sacrificado comigo porque não tem glória para receber um dia. Então tira os olhos dessa terra e olha para o propósito dela na tua vida. Estamos olhando muito por aqui. Estamos deixando de enxergar o alvo. O objetivo. Eu quero Jesus, mas eu não quero ser como ele. Eu preciso ser como ele. Você acha que ele assumiu a natureza humana para te ensinar a ser Deus? Ele assumiu a natureza humana para ensinar para você e para mim que como homens e mulheres que tem um propósito na vida, consegue o que ele conseguiu. Ele não conseguiu pelos seus superpoderes, não, irmão. Pelo contrário, o Calvário vai nos mostrar que ele abandona a natureza divina. Quando ele diz, Pai, porque me desamparaste, aquilo é sinônimo de abandono. Deus o abandonou. O que quer dizer isso? A natureza divina o abandonou. E quem morria ali não era 100% Deus, quem morria ali era a natureza humana. Sabe o que precisa morrer em você? A tua natureza humana. E ele está ensinando que quem quer que a natureza humana morra por causa de um propósito maior, tem condição de deixar a presa na cruz, morrendo por um objetivo maior. Jesus tinha uma missão, ele não abandonou. Ele nos deixou uma missão e nós não podemos abandonar a nossa missão. Você quer ser cristão apenas porque você frequenta uma religião? Você quer ser cristão porque você apenas frequenta aos domingos ou cultos? Não. Ele vai te chamando para um desafio maior. Ele quer que alguém olhe para você e veja a cruz de Cristo em você. E olha para você, vem aqui. Quem olha para mim tem que ver soberba. Mas quem olha para o seguidor de Jesus, enxerga um Pedro crucificado de cabeça para trás. Quando olha para você, você enxerga. Se enxerga um propósito, enxerga uma cruz. Se enxerga uma renúncia, enxerga uma cruz. O que eles estão vendo em nós quando nós passamos? Que marcas nos identificam?
Quem tem saído do cordeiro na vida tem cruz carregando. Tem propósito de vida. Tem mudança de vida. Tem missão. Não abandona. Quem olha você passar disso. Ali vai o crente, não é porque ele sofre. É porque ele suporta. Nós somos insuportáveis. Em que sentido, pastor? Não somos dispostos a suportar nada. Eu sou crente, mas se lá em casa acontecer alguma coisa errada, eu já vou interrogar Deus. Como é que é? Eu sou crente. Crente que é crente suporta. Porque ele sabe que Deus está no controle. Porque ele sabe que Deus tem um projeto. Porque ele sabe que os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os pensamentos dele. Porque ele sabe que os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos caminhos. Ele suporta. Desaba tudo à sua volta, mas ele suporta. Ele não desiste. Eu vejo pessoas que frequentam aqui, entram, saem. Eu nem sei se estão na igreja, se não estão. Eu não consigo entender. Como pode alguém dizer que ama a Deus e não recebe na sua vida o propósito de Deus? Pessoas querem ser intocáveis. Jesus foi tocado, Jesus foi manuseado, Jesus foi levado por caminhos que ele não queria muitas das vezes. Mas nós não queremos ser tocados. Se alguém toca em alguma coisa, não queremos crucificar a nossa carne. Queremos estar na igreja, mas com a nossa carne satisfeita. Não queremos mais fazer sacrifício, renúncia, dizer, orar por céu, dizer, a minha carne é uma coisa. Porque a carne de Jesus precisava descer, porque o sofrimento era muito. Mas o Espírito convencia, você tem uma missão. Então você já fez a tua vontade. Não a minha. Mas nós queremos fazer a nossa vontade. E queremos sacrificar a vontade de Deus. E dizemos que somos cristãos. Uma geração que não está disposta a sacrificar. A abrir mão. A suportar o peso. Sem abandonar a missão. Suportar o peso sem abandonar a missão é um desafio. Estamos vivendo um oba-oba dentro da igreja, dentro do cristianismo. Ele não foi para isso que ele nos chamou. Ele nos chamou para algo muito, muito sério. Eu disse para alguns jovens que vem com aquela desculpa de que a carne é fraca. Homens já velhos também, que não são mais jovens, falar sobre as tentações a respeito de mulher. Eu disse, sabe por que você se sente muito tentado quando vê mulheres? Porque você enxerga corpos. Jesus te chamou a enxergar almas. Ei, você mulher, menina, mocinha, sabe por que você se sente tentada quando vê homens? Porque você enxerga carnes. A partir do momento que você sair na rua, entender que você tem uma missão, e a tua missão é levar pessoas ao Calvário de Jesus, porque ali tem salvação, você vai sair pela rua e vai enxergar almas sedentas, almas que se não forem marcadas pelo sangue do Cordeiro, do sacrifício de Deus, Deus vai descer com justiça e não vão escapar. E muitos de nós vão pensar que todos de nós aqui sabemos disso, mas o que fazemos? Estamos acomodados, sentados à mesa da ceia, mas quando ele nos convida pela via dolorosa para chegar no Calvário, procure, não tem ninguém. Sabe o que é via dolorosa?
estranho. Os opressos pintados de vermelho, da cor de sangue. O que é isso? Quem passar por você. Tem casa de crente que dá vergonha de passar na porta, sabe por quê? Porque escuta os palavrões. Tem casa de crente que ímpios passam na porta, escutam as louças sendo quebradas no chão, e os gritos de histerismo. Tem ímpios que passam na porta da casa de crente, em vez de ouvir louvores que edificam, e levam a mensagem da cruz, escutam qualquer tipo de música. Ah, mas é pecado ouvir qualquer tipo de música, pastor? Pecado algumas até são pornográficas, outras têm segundas intenções, outras são as músicas que não têm edificação nenhuma. Então o crente que perde tempo ouvindo que não edifica, bota ser épicas que preguiça de bebida, já deram para você, já cavaram a vida inteira, preguiçoso, pelo menos liga, e bota lá no teu CD, liga para rodar, já que tem preguiça de ler. E entra na casa de crente, não tem nem sinal, não tem cheiro de sangue de cordeiro, não tem cheiro de carne de cordeiro sendo assada no fogo, não vê uma Bíblia em casa, um CD evangélico, um livro evangélico, não tem nada que identifique de outra casa. Ei, Deus abençoe. O barulho que os egípcios ouviam até da casa dos judeus, estava de festa. Por que você precisa ouvir lá da tua casa? Na casa dos judeus, ouviam-se barulho de louvor. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Lá na sua casa, o que se ouve? Você passa na rua. Que tipo de conversa vocês conversam lá? Na casa dos judeus, enquanto eles comiam, é tradição. Os pais falando para os filhos tudo a respeito de Deus, até hoje. Você vai em Jerusalém, nas rodas de criança, o rabino sentado no meio, falando de tudo a respeito do Eterno. Os filhos sabem nada sobre Bíblia, sabe por quê? Porque Deus não ensina, espera. Eles aprenderam com essa linha. Filho de crente aprende em casa quem é Deus. Filho de crente aprende em casa que quando ele crescer e começar a trabalhar, tem que ser dizimista e ofertante fiel. Filho de Deus aprende em casa que a igreja não faz sexo antes do casamento. Não é na escola, não! É na escola, não ensina. Mais crentes abrindo a porta do quarto do filho e permitindo ele durma com a namorada dele. Crente! Ah, meu filho vai fazer sexo com a namorada e vai trazer maldição, porque sexo fora do casamento é pacto de maldição. Mas o mundo inteiro faz, o Egito vai ser visitado por Deus. Não queira que o teu filho seja confundido com o egípcio. Se tu ama, mata ele com o sangue do cordeiro. Bota ele para comer carne de cordeiro, assada na brasa. O que eles passou? Bíblia, na inspiração pentecostal. Jesus Cristo salva, cura, liberta, se batiza com o Espírito Santo de cordeiro, assado na brasa.
Eu não falo com meus filhos sobre isso. Então você vai chorar quando Deus descer com justiça. Por quê? Porque ele não te vai dentro de casa. Guardado pela marca do sangue do cordeiro, a morte pega. Mas filho de crente também morre. Morre não. Descansa no eterno. Morre não. Vai para o céu de Abraão, como quer chamar. Morre não. Vai para onde está Estevão. Vai para onde está Abraão. Vai para onde está Isaac. Vai para onde está Pedro, Paulo. E todos aqueles que morreram e não negaram a fé. Vai para o inferno que morre no Egito. Quem morre guardado pelo sangue vive. Bendito seja o Senhor. E se nós somos crucificados com ele, se nós somos sepultados com ele, pelo batismo, pela vida transformada, pela nova vida, pelo novo nascimento, nós também ressuscitaremos, ou ressuscitaremos, e conforme o corpo que ele tem na glória hoje, eu e você teremos um semelhante ao dele. Ele vai primeiro, porque na primícia ele ressuscitaremos os mortos, mas nós vamos chegar com ele lá. Ele vai nos preparar apenas um lugar. A igreja se transformando uma metamorfose espiritual e infernal. Estamos perdendo as marcas. Estamos jogando a cruz fora. Já não se identifica mais que eu estou falando de terra e gravata. E diz que não, eu estou falando de brilho de espírito. Eu estou falando de sair da tua boca. Eu estou falando de deixar na tua casa. Eu estou falando de deixar no teu trabalho. Eu estou falando de deixar na tua escola, na tua faculdade. Eu estou falando de deixar no teu amor, no teu casamento. É isso que eu estou falando. Mas quem olha para você dizer, eu sou crente. Eu sei que ainda tem uma relação que se preserva. E tem moças que vão para o inferno. E pela perimada com Deus, apontando dentro da cara de jovens. Essa igreja, graças a Deus, Deus você vem. Porque eu quero, você não quer. Esse jovem sentiu o coração daquele forte, dizendo: Deus, você sabe que a minha casa é fora. Os meus amigos tudo falam de sexo, todas as mulheres já saíram. Eu estou muito cheio, 19, 20, 16, 21, 22, 30, 40. E eu não posso falar desse assunto porque eu não sei. O Espírito Santo diz: eu paguei na alma dele para ele dizer assim: Senhor, não é porque eu não gosto, não é porque os espíritos estão salidos, não. É porque eu ainda sou mais forte no meu prazer no sexo. Eu ainda sou mais forte no meu prazer na glória. Eu ainda sou mais forte no meu prazer no alto. Eu ainda sou mais forte no meu vida e no meu prazer na cocaína. Você precisa surpreender de novo. Quando a gente chama para pegar você, abre um sorriso, põe vergonha na sua cara. Alguém faz uma proposta decente, você larga um sorrisinho no canto da boca, põe vergonha na sua cara. Você ainda não entendeu sobre Páscoa. Você ainda não entendeu o que é Calvário. Você ainda não entendeu o que é Jesus. Só perdeu o seu tempo. Arque coragem hoje. Pelo menos essa semana chamada de santo. Olha na cara dele. Olha dentro do olho dele. E nesse período você será estranho. Eu sempre quis ser um jovem, um adolescente comum. Mas a Bíblia diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E Ele já não velejou. Ele tem um projeto. Mas a você querer. Eu tenho 39 anos. No meu tempo não tinha mais tinha discoteca. Eu sou ruim para dançar, ruim para jogar bola, sou um monte de coisa que eu me presto para fazer.
Era ruim de pipa, era ruim de gol, era ruim de bola de bote, só tomava no gol. E mesmo assim você deixava o gol, as bolas para todo no gol. Eu tentava beber. Eu bebia de pirraça. Eu ia para o bairro, eu ia para o Point. Lá depois da Luzema. Eu ia lá para o Point. Eu andava no jeito de cadeira. De cadeira? Miserável. Chegava lá, não queria beber, até bebia. Era escuro mesmo, parava o olhar nos cristãos. Eu fazia um movimentinho, mas eu estava dançando muito. Mas eu sabia que tinha uma presença comigo, me constrangendo ali dentro. Eu ia para casa brigando, chorando, me larga, me deixa, eu não vou chorar. Eu era católico. Mas eu já tinha um projeto, eu já sabia que eu era pastor. Eu já tinha ciúme da minha alma. O Espírito Santo já tinha ciúme do meu corpo. Vocês como eu, tem muitos jovens aqui lutando, querendo ser igual. Você não é egípcio. Você não é filho da escrava. Você é filho da livre. Pela graça do eterno em Jesus Cristo. Não adianta fugir. Lá eu vejo crentes aqui que a gente tem uma oportunidade igual a ele na faculdade. Só que ele é covarde. Na faculdade eles abandonam Jesus, sabe por quê? Porque os amigos da faculdade são teoria. Chama para balada depois da faculdade para beber, para fumar. Aí não sabe dizer não, para não ficar mal com os outros. É a primeira vez, não tem estrutura para ser abençoado. Outros entram na academia, porque estão gordos, falando o rei do coração. Quando chega lá, se envolve. Quando se envolve, não é pecado para a academia, não. Pecado é injusto com a vida, é isso do corpo. Se você busca saúde física, bendito seja Deus, eu estou precisando. Mas se você vai para lá, ostenta corpo e come só corpo, não é o teu lugar. Tem gente que não tem estrutura para trabalhar, não tem estrutura para estudar, não tem estrutura para ir para a academia, não tem estrutura para fazer uma faculdade. Querido, tem estrutura. Não deixa a tua filha na porta da tua escola, não, entra com ela. Depois da academia, eu te abençoo, não te abençoo não, mas entra na academia com a cruz nas costas. Senta no teu aparelho de musculação com a cruz do lado. Porque quem olhar para você vai dizer: eu pensei até ir na igreja. Porque eu fiz de tudo para derrubar ele. Eu fiz de tudo para derrubar ela. Eu tenho ensino, eu me mostrei, eu me exibi. Mas parece que ele não tinha outra. Sabe por quê? Porque quando eu olhava para aquele corpo modelado e enxergava uma alma, eu dizia: meu Deus, se morrer, quero bonita, mesmo bonito. Mas o inferno eu preciso ser exemplo. Eu conheci um jovem, no meu tempo lá, os amigos do trabalho, resolveram dar um presente de aniversário. Já contei isso aqui na igreja aqui dentro. Resolveram dar um presente de trabalho, de aniversário. Vamos te levar no lugar. E mandaram ele, parece que vendaram os olhos, levaram ele para dentro de uma casa de prostituição. Um cabaré, que divina para ele. Levaram ele no cabaré. É isso, pastor. É, porque tem parede aqui que não vai entender o que é uma casa de prostituição. É cabaré. Pagaram uma bolsa para esse rapaz. E ele é muito tímido, muito constrangido. Ele entrou no quarto da moça. A moça tirou a roupa. Estava paga. Ele disse: pode botar sua roupa, moça. Mas por quê? Está pago.
eu sou cristão. Começou a falar de Jesus para ela. A moça também conhecia Jesus. Tem que ser crente. Tem que entrar dentro do cabaré que vai com a Deus. Tem coragem? Agora vai realizar o prazo, vai liberar as drogas. Depois vai ensinar mau testemunho. Vai de roupa de crente, chega lá para evangelizar os traficantes, chega fora da rua, não será. O testemunho é o inverso. Dá para tudo? Se não dá, fica por aqui mesmo. Mas não é tanto isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se. Tome a sua cruz. Siga-me. Pegue. Se tu chegar até aqui, se só precisa seguir até aqui, se tu conseguir suportar isso aqui, o resto do seu tempo. Eu até vim até aqui. Daqui para lá, deixa de ter gente buscar ele. Fique de pé.